Senhor Jesus, Senhor Jesus, soberano Deus e eterno e glorioso Pai, é diante da tua gloriosa e majestosa presença, Senhor, que venho aqui, Pai, como profeta do Senhor nesta noite, Senhor meu Deus, para efetuar e falar a tua palavra. Eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus soberano, um Deus misericordioso, é um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Por isso que nessa noite eu rogo a Ti, Jesus, que o Senhor diminua eu e cresça a Tua vida em mim. Dá-me sabedoria lá do alto, entendimento, para mim falar e expressar a Tua rica palavra. E que todos que estão aqui nessa noite, eles possam ouvir e receber a palavra, Senhor Jesus, como uma palavra de fé, de força e de esperança e vigor para cada um deles. Papai, não deixe que o inimigo venha roubar a tua palavra de nós, mas que o Senhor possa falar comigo e também com a tua amada e noiva do Senhor. Amém. E graças a Deus. Antes de nós efetuar a leitura, vamos ler esse título aqui, irmão, todos? 1, 2, 3. Não adianta fugir de Deus, o segredo é se arrepender. Não adianta fugir de Deus, o segredo é se arrepender. Senhor Jesus, eu estava ontem aqui no culto, e o Senhor tem me falado ao decorrer do dia, foi uma palavra inspirada por Deus. E ali eu estava conversando com a minha esposa e a nossa irmã Ivone, ela não está aqui, que ela tem um louvor que ela falou que é para a gente cantar com ela. E a gente precisa ensaiar. Porque para nós fazer as coisas para Deus, não é de qualquer maneira. Né? Nós temos que fazer as coisas com excelência. E esse louvor, Senhor Jesus, a minha esposa, ela tinha falado comigo, e eu nem sabia qual que era o louvor, Senhor Jesus. E é através também do louvor, que foi cantado aqui hoje, pela nossa irmã Ayla. Como era que falava? Fé para o impossível? Sim, e morte? Caminho caminhado, mesmo em frente à morte, me livrar. Mesmo em frente à morte, Me livrar. E o outro louvor falou assim: se subir aos céus, lá estás, ó Deus. E se fizer da minha cama o mais profundo abismo, então, Jonas passou por isso. Se você estiver passando por algo semelhante, não se assombre. Você tem um Deus que vai me ajudar a passar, a atravessar este mar. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. E o hino que é a nossa irmã Ivone. Senhor Jesus. Não tem aqui não. Você precisou? Hã? Você mandou? Amém. Senhor Jesus. É porque a palavra de Deus, irmão, ela precisa testificar. Porque nós não podemos vir aqui e escolher uma palavra para pregar. Eu tenho esse costume de primeiro pedir a direção do Espírito Santo, né? Para que o Espírito Santo ele venha me conduzir. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Não consegui aqui, mas amém. Depois eu mando no grupo para os irmãos entender que o Espírito ele testifica com o Espírito de Deus. Né? E ele não deixa o teu servo nem enganado, nem muito menos confundido. Amém?
Vamos efetuar aqui a leitura e os irmãos me acompanham, porque o tempo já é 8h15, né? E o tempo já está muito avançado, né? E uma pregação no mínimo 1 hora, aí ali já está faltando, né? Mas vamos deixar o Espírito Santo de Deus conduzir essa palavra, amém? Amém. O livro de Jonas, seu capítulo 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, maldade subiu até mim. Porém Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas, o 4, o Senhor soprou sobre o mar um forte vento e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar, ou seja, afundar. 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele os mestres do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos, ou seja, morramos. 7. E dizia uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançando sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, Jonas? De onde vem? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Jonas lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. 12. Respondeu-lhe Jonas: tomai-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque por quanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. O 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E
e levantaram a Jonas e lançaram ao mar. E o mar se cessou, acalmou da sua fúria. O 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Ó Senhor Jesus. Uma palavra no livro de Jonas que fala a respeito das nossas escolhas, das nossas decisões, do que nós estamos fazendo diante de Deus. Não adianta fugir, o caminho é obedecer. Amém. Nós vimos aqui o livro de Jonas, é um livro com pequenos versículos e apenas um capítulo e 4 versículos. É um livro muito pequeno, mas também de grande importância para a minha e para a tua vida. Amém. Eu não sei como que é que estão os teus olhos e como que é que está o seu coração. Se você está um pouco triste, com sono, esmorecido, né? Com algo que está sendo negativo para você. Mas nessa noite eu digo com convicção: hoje você tem a oportunidade de crescer espiritualmente. Amém. De conhecer esse Deus de Jonas, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém. E nós vimos aqui esse livro de Jonas só fala de Jonas simplesmente em 2 Reis e também em Mateus 39, no Evangelho de Jesus Cristo e também Lucas, se eu não me engano, 11, que fala a respeito que Jesus ele falou sobre o sinal de Jonas. Senhor Jesus. Mas o que eu quero falar para a querida e amada igreja nessa noite: não adianta nós fugir. Sabe por quê? Talvez muitas pessoas, quando pregam essa palavra do livro de Jonas, eles costumam falar que é o profeta fujão. É o profeta que fugiu da presença de Deus. Mas se nós for ler o contexto, Senhor Jesus, nós vamos ver aqui que em 2 Reis diz assim: restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Abiatar, o profeta, o qual era de Gade. Senhor Jesus, porque viu o Senhor que a aflição de Israel muito era amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem que socorreste a Israel. Senhor Jesus. Agora, nós vimos aqui Jonas, ele passou por esse processo. Por quê? Por causa da sua desobediência. Jonas, ele tinha um desejo, mas Deus, ele tinha outro. Talvez você nessa noite veja aqui, você tenha algum desejo, mas você precisa orar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo para saber se esse desejo que você está querendo agir e fazer é o desejo de Deus. Amém. Senhor Jesus. Agora, Jonas, Senhor Jesus, vai dizer que Jonas, em hebraico, significa
E Amiatai, o seu pai, também era um profeta. E ele já vinha ali na igreja em direção crescendo, né, nos conhecimentos de Deus através do seu pai, né, e daquelas pessoas que realmente acreditavam no Deus do impossível. E Amiatai, traduzido em hebraico, significa minha verdade, ou seja, a verdade. E aquele profeta, eles passaram, irmão, por uma situação de uma nação desobediente, uma nação pervertida, uma nação que virou o coração para o Deus Todo-Poderoso. E realmente, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, ele iria destruir aquela cidade de Nínive. Mas Deus, ele tem os seus meios e as suas maneiras de agir e de trabalhar na vida da humanidade. Então, Jonas, creio eu que ele tem aprendido e ele tem presenciado e visto com seus próprios olhos, Senhor Jesus, Amém. a perversidade, a maldade daquele povo ali naquela cidade. Senhor Jesus. E agora, talvez nós podemos até falar, Jonas, ele é fujão, ele desobedeceu a ordem de Deus, Deus mandou ele ir em rumo à direção, ele foi em direção ao contrário. Tudo bem, ele errou, ele fugiu, mas talvez nós também tenhamos fugido de algumas missões. E também temos desobedecido a ordem de Deus. Agora, você imagina, ele sabia que aquele povo já tinha destruído cristãos, pessoas, Senhor Jesus, ali naquela cidade. E já tinha perseguido também o seu pai. E agora o desejo dele era que Deus destruísse Nínive. Ele estava orando, era para Deus destruir. Então ele não queria fazer nada por aquele povo. Será que também nós estamos pensando dessa forma? Da forma de Jonas, ele está certo, ele está errado? Mas nós temos que pensar do jeito que o Senhor pensa, da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer agir. Amém. Senhor Jesus, agora você imagina, se Deus, você como profeta, servo de Deus, Deus falar para você, Iago, Marcos, Wagner, Sueli, Isa, amanhã é para vocês ir lá para o Estado Islâmico pregar o arrependimento. Já são? E aí? Por isso que nós precisamos entender. Nós somos fracos e falhos. Jonas, ele teve o seu momento, Senhor Jesus, o seu momento de fraqueza, mas no final nós vamos ver aqui, nós vimos algo extraordinário. Talvez você esteja pensando, eu não quero ser como Jonas, desobediente. Senhor Jesus, ele tem que se arrepender. Mas Jonas, ele se arrependeu. E ele foi usado tremendamente pelo Senhor. Então, nós precisamos entender e compreender que Deus, ele quer agir na nossa vida. Mas tem que ser da forma dele. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir. Da onde? Da presença do Senhor. Para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas
o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se o mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se dispersar, se afundar. Ó Senhor Jesus. Então, nós vimos aqui essa palavra, que Jonas tinha uma vontade. E qual que era a vontade e o desejo de Jonas? Era que Deus destruísse a cidade de Nínive. Mas também por trás disso, Deus tinha outro desejo. O desejo de Deus era dar mais uma chance, uma oportunidade para os ninivitas. E será que você está merecendo uma oportunidade? Será que você daria uma oportunidade para Jonas? Ó Senhor Jesus. Amém. Como que é que está as suas ações? Será que você está andando em direção ao céu ou em direção ao contrário? Nós precisamos meditar, raciocinar nessa palavra. Porque não adianta já só fugir. Não adianta eu querer mais ficar cavaleando para a esquerda, nem para a direita. Nem ficar olhando para os problemas, para os terremotos, para os tsunamis, para as guerras em Israel, na Ucrânia, Rússia e outros países. Não adianta nós ficar olhando para essas coisas. O caminho é nós obedecer à voz de Deus. Amém. É pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Levar elas a crer que Jesus cura, salva, liberta, transforma e dá vida eterna. Amém. Senhor Jesus, quando nós tomamos uma decisão ao contrário, nós não sabemos o que pode acontecer. Talvez você esteja passando por alguma tempestade, algum vento contrário. Talvez você não tenha sido engolido por esse grande peixe. Mas tem algo na minha e na sua vida que precisa ser mudado, precisa ser transformado, precisa ser lapidado pelo poder do Espírito Santo. Nessa noite, Deus ele não quer somente nos levar a pregar o Evangelho. Ele quer te dar uma nova oportunidade, uma nova direção, uma nova chance de você se erguer. Amém. Você precisa olhar somente para esse Cristo. Porque se você começar a olhar para as coisas que estão acontecendo, os problemas, você vai continuar no problema. Porque se você olhar para Cristo, Ele vai te dar uma luz, vai te dar uma direção, vai te dar um norte, e se você chamar por esse nome, Ele vem ou não vem? Vem. Ele vem. Eu falo isso porque Ele já veio várias vezes e está vindo e Ele está aqui comigo. Amém. Ele fez muitas maravilhas, muitos milagres, muitas curas. Amém, Senhor Jesus. E muitas coisas boas na minha vida. Senhor Jesus. Mas eu vou falar para vocês que eu estou passando só por flores, por maravilhas. Onde tem flores também tem espinhos. Mas quando vem os espinhos, as provas é para nós ser aprovado. Porque o ouro, quando é para ser aprovado, ele precisa ser lançado no fogo. As azeitonas precisam ser moídas para ali formar um azeite. Então é preciso nós entender que o Evangelho não é o mar de rosa. Onde tem flores, vai ter também espinho. Mas uma coisa é certa. Uma coisa eu tenho para te dizer. O começo tem provas amargas, mas o fim tem sabor de mel. Aqueles que confiam no Senhor, eles serão como águias, subirão, renovarão as suas forças.
Então, esse Jesus aqui, esse Deus de Jonas, é o mesmo Deus que eu estou pregando aqui. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, não adianta nós desobedecer. Se Deus mandar você ir para a Serradinha, vai para a Serradinha. Amém. Não fique inventando desculpa, não. Amém. Se Deus mandar você ir para Simão Dias, Aracaju, Salvador, vá, mas vá com a missão. Aonde você for, tenha um propósito. Eu quero saber para que você foi chamada. Você sabe? Você sabe para que você foi chamada? Você sabe para que Deus te chamou, ô varão? Vocês sabem? Vocês sabem? Para servir, para obedecer, para andar nos seus estatutos, nos seus mandamentos. Mas nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela é muito clara para nós. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor Jesus. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado e dormido profundamente. Senhor Jesus. Amém. Aí os marinheiros chegou-se a ele, o mestre do navio, e lhe disse: o que se passa contigo, Jonas? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Vocês não estão ouvindo não, irmão? A sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Porque Deus, ele não ia permitir que caísse sobre Cristina. Sim. Deus não ia permitir que caísse sobre Amanda. Não ia permitir que a sorte caísse sobre o chefe do navio, do marinheiro. Porque a culpa estava em quem? Em Jonas. Só que os marinheiros, eles não estavam entendendo. Talvez você também não estava entendendo. Mas se você começar a dar ouvido, você vai entender. Senhor Jesus. E o que é que acontece? Eles começaram a jogar as cartas fora do navio, para ver se o navio ficava mais leve e não afundava. Mas aí Deus permitiu que o vento ficasse mais forte. Ei! Só um soprinho de Deus. A tempestade se levantou e começou a ficar mais forte. Deus tinha propósito. Deus não tinha propósito somente nos ninivitas. Deus tinha propósito ali naqueles marinheiros. E nós vamos ver aqui adiante. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Amém. Mas nós precisamos entender o que é que Ele quer fazer com a minha e com a sua vida. Eu preciso me arrepender. Amém. Senão não tem como eu levar a mensagem para aquelas pessoas, irmão. E agora, Jonas começa a dormir. Jonas começou a dormir. Além de ele ter colocado a vida dele, para ele tanto faz. Ele já desobedeceu a Deus mesmo. Ele já sabia o que, que vinha para ele. Ele caiu no profundo sono. Para mim tanto faz. Mas e a vida dos outros? E a vida daqueles marinheiros? Mas Deus agiu de forma justa. Deus ali começou a mover, fazer um reboliço, começou a soprar, e ali agora Deus começou a dar um entendimento. E aqueles marinheiros perceberam por que tudo aquilo estava acontecendo. Talvez eu e você começa a acontecer algo na minha e na sua vida, nós percebemos o que está acontecendo, aonde que está o problema. Sim. Mas mesmo assim, nós não se arrependemos. Irmão, se eu não tirar o orgulho, as mágoas, os meus olhos
daquilo que não agrada a Deus, eu não vou ter como obedecer a Ele. Eu vou continuar olhando para os problemas. Eu vou continuar olhando para as ondas, para as tempestades. E aí Deus não vai agir na minha vida. Deus quer agir na minha e na sua vida. E é hoje. Amém. Hoje Ele está derramando sobre cada um de vocês. Amém. Uma porção dobrada. Uma autoridade sobre vocês. Para que vocês possam levar, falar desse Deus Todo-Poderoso. Que acalma a tempestade. Que abre o mar. Que cura. Que liberta. Amém. Que transforma. Que restaura. Que ama. Amém. Que abraça. Que perdoa. Será que eu tenho perdoado? Ó Senhor Jesus, trabalha no meu coração. Trabalha no coração da tua igreja. Porque o Senhor conta com cada um de nós. Amém. Muitos serão chamados, mas poucos somos escolhidos. Você estão incluída nesses poucos. Deus conta com esses aqui. Amém. Ó Senhor Jesus. E ali agora, irmãos, eles perceberam que a sorte caiu sobre Jonas. E eles começaram a perguntar: mas rapaz, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O 8. E então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, Jonas? De onde você vem? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Você sabe de que povo você é. Vocês são povos e propriedades exclusivas de Deus. Esse é o povo santo que Deus chamou para levar o arrependimento. Aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente, precisando de uma palavra de fé, de esperança e de salvação. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Então ele lhe respondeu, Jonas respondeu: sou hebreu. Você sabe quem você é. E temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que tu fizeste? Até aqueles homens, eles perceberam, eles detectaram que quando nós desobedecemos ao Todo-Poderoso, nós passamos agora por uma prova muito grande. É melhor obedecer do que sacrificar. Não podemos fazer sacrifício à toa, ou seja, de tolo, mas obedecer à voz de Deus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, ele falou que ele era hebreu e temia o Senhor que fez o mar e a terra. Então, possuídos de grande temor, lhe disseram: que és tu que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque, entenda aí agora, viu, o mistério. Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Ele estava até com dó de Jonas. Ele estava vendo ali que a culpa estava em Jonas. Mas aí Jonas chamou a responsabilidade para ele. No começo, ele não estava nem aí. Mas aí agora ele reconheceu. E ele vai começar agora a se arrepender. Jonas vai começar a se arrepender. Senhor Jesus. Amém. Respondeu-lhe: tomai em mim. Pega eu e me lança-me no mar. E o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra ele. Por quê? Porque Deus não ia cessar enquanto não se cumprisse. Então clamaram ao Senhor e disseram:
Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, quanto a nós inocentes. Porque tu, Senhor, fizeste como aprove. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua. Vocês estão escutando? Vou falar mais alto. A sua fúria. E quando eles lançaram Jonas no mar, o que aconteceu? O mar se acalmou. O mar se acalmou. O pai me falou aqui também. Cessou a tempestade. Jonas foi lançado no mar. Sim. O mar se acalmou. Os marinheiros se entregaram a Jesus. Se converteram. Porque Jonas reconheceu que ele colocou a vida daquelas pessoas em risco, em morte. Se eu e você estiver colocando a vida de pessoas em risco, nós precisamos se arrepender. Falar: Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria e entendimento da tua palavra, porque tem pessoas aí morrendo, tem pessoas Necessitando da minha vida, porque eu sou profeta. E o profeta faz o quê? Profetiza. Ser tu uma bênção. Amém. porque ele falou. Para Abraão, ser tu uma bênção. E vocês aqui são uma Bênção de Deus, irmão. Amém. Vocês são uma bênção de Deus. Vocês são o corpo de Cristo, ajustado, que o Senhor chamou para esta missão. Amém. Senhor Jesus. Então o mar cessou-se. O mar cessou-se. Senhor Jesus. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor E ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Ofereceram sacrifício e fizeram votos. Ou seja, se converteram os marinheiros. Sim. Agora o 17. Deparou-se o Senhor, preparou um grande... Vocês estão acompanhando aí? Um grande peixe. Um grande peixe. Para que tragasse e engolisse quem? Jonas. Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites. no ventre Do peixe. do grande peixe. Ó Senhor Jesus, eu não sei, vou perguntar mais uma vez. Aqui, eu acredito que não tem ninguém aqui que está passando só por maravilhas, Só por mar de rosa. Tem alguém aqui dessa forma aí? Levante a mão. Não tem, eu também não estou. Mas, uma coisa é certa. Uma coisa é certa e Deus tem o caminho. Jonas, ele estava direcionado por Deus para pregar a palavra na cidade de Nínive. Mas acontece que por causa do desejo e a vontade dele, ele desobedeceu a Deus e pegou uma direção contrária. Passou em Jope, de Jope pegou navio e desceu para Tarsis. E nós vimos que nessa trajetória aconteceu muitos altos e baixos. Muitas situações se levantaram. Por quê? Porque ele desobedeceu. Se eu e você, nós estamos servindo a Deus, e Deus fala: Jasson, filho, faz minha obra desse jeito. E Jasson começa a fazer de outro jeito. Jasson, filho, vai por aqui, filho. E Jasson vai por lá. Estou fugindo, estou desobedecendo. Eu preciso, irmão, me arrepender. Eu preciso me arrepender. E foi o que aconteceu com Jonas. Jonas, ele reconheceu, irmão, diante de Deus, na hora da angústia, na hora da provação. Não vamos deixar para nós perceber os nossos erros, as nossas falhas, só na hora que vier a prova. Agora, Jonas é tragado, engolido pelo grande peixe. E o importante, mais o poder de Deus na vida de Jonas.
Jonas ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, nos fundos dos mares, sem saída, engolido, irmãos. E ali dentro daquele grande peixe, Jonas agora, ele começa a falar: Senhor Jesus, na minha angústia clamei, Senhor, e ele respondeu: do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste na profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante de teus olhos, tornarei porventura a ver, Senhor, o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma do abismo e me rodeou, e as águas enrolaram a minha cabeça. Desci até a profundeza, os fundamentos dos montes desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Mas com voz do agradecimento eu te oferecerei, Senhor, sacrifício, o que votei, pagarei a ti, Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este peixe vomitou a Jonas na terra. Senhor Jesus. Então, eu vi aqui na pessoa de Jonas, uma pessoa que fugiu, desobedeceu a ordem de Deus, mas de bate-pronto, ele começou a entender e saber qual que era a missão dele. O que ele fez, aonde que ele errou, aonde que ele cometeu a gravidade daquele problema. E dentro daquele grande peixe, Jonas agora se arrependeu. Na hora da aflição, na hora da dor, da angústia, Deus escutou a voz de Jonas. Não é diferente na minha e na sua vida. Você está servindo um Jesus, um Deus todo poderoso. É um Deus que fez os céus, a terra e o mar, e tudo que nela há. Esse é o Deus que você está servindo. Você não precisa mais ter medo, temer do que Ele pode fazer na minha e na sua vida, se você estiver realmente obedecendo. Nós vimos esse grande milagre. Deus agora, através da vida de Jonas, mesmo ele desobedecendo, indo em direção contrária, Deus ele preparou meios, ele colocou emboscada ali. Ele fez o quê? Tem um versículo que diz assim: o Senhor me castigou, mas não me levou à morte. Deus, Ele é justiça. Ele também é amor. Deus ama. É como eu tenho falado. O desejo de Jonas era destruir aquela cidade, que Deus destruísse. Mas o desejo de Deus era de dar uma oportunidade. Talvez eu e você olhem para uma situação de uma pessoa que está errando, falhando e pecando, nós vamos olhar com olhar de quê? De julgamento. Não podemos. Nós temos que dar uma oportunidade. Você precisa pedir a direção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. E Ele vai te consolar. Ele vai falar: filha, filho, faça assim, que você vai ser bem sucedida. Você vai ser bem sucedido. Faça desse jeito. Ouve a minha voz. Crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperarei. Aí agora, vem agora a segunda
ordem e missão de Deus. Na primeira, ele fugiu. Mas na segunda, ele obedeceu. Amém. E quando ele obedeceu a Deus, ele foi lá, em Nínive. Mas só que Jonas não pregou amor. Olha, se vocês se arrepender, Deus vai lhe dar carro, vai te dar apartamento, vai te dar isso, vai te dar aquilo, você vai ser isso, você vai aquilo. Não! Jonas não pregou isso. Jonas pregou, ele falou assim, ó, Senhor Jesus. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra de Deus. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. E de 3 dias para percorrer até lá. Era muito longe. Mas Jonas foi. E Jonas falou assim. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda, vocês estão acompanhando? 40 dias 40 dias, o quê? e Nínive será subvertida. E Nínive, Será. qual que é a sua tradução? Subvertida, destruída, Acabada, engolida. subvertida. Será destruída. Jonas, ele pregou a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Aquela cidade, aquela nação, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso, se converteram ao nosso Deus. Amém. A Bíblia diz que até o rei dali de Nínive, ele se converteu. E ele ainda proclamou, declarou, até os animais, a fazer jejum, se consagrar e servir esse Deus de Jonas, de Jefferson, de Tiago, de Daniel, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém. E foi o que aconteceu. Então, agora você imagine, nós no começo estava vendo ali o Jonas fujão, E agora nós estamos lendo o Jonas, profeta, profetizou na cidade de Nínive. e aquela cidade inteira se converteu ao Senhor. E aí, o que é que você vai falar agora de Jonas? Ó, Senhor Jesus! Jonas, ele fez algo ali, né, que Deus ordenou. E as coisas aconteceram. Então, quando Deus ordenar, você não retroceda. Senhor Jesus, você não precisa se preocupar a quem você vai agradar. Mas você precisa agradar a Deus. Porque somente Deus, ele vai te recompensar, irmão. Nós sabemos que, às vezes, nós sabemos que Deus, ele tem um desejo, Mas nós também, a nossa carne deseja outro. Mas o nosso desejo não é igual ao desejo de Deus. o desejo de Deus, ele é soberano, ele é eterno, Amém. ele é misericordioso, ele se compadece, ele tem compaixão de cada um de nós. Não é por isso que eu e você invoca, clama esse nome. Né, Zé Raimundo? Mesmo as provas que Zé Raimundo vem passando aí, ele está aí firme, Amém. acreditando nesse Deus de Jonas. Jonas mesmo desobedecendo, Deus permitiu a prova e ele agora obedece à voz de Deus. Ou seja, Jonas sabia que se ele pregasse de início na cidade de Nínive, para você entender, aquele povo ia se converter. E Deus iria perdoar os seus pecados. Você sabe para que você foi chamado? Você foi perdoado por Deus. Sim. Mas você precisa agora também levar outras pessoas a conhecer esse Deus que você conheceu. Amém. Você está entendendo? Você precisa levar as pessoas
a conhecer esse Deus que você conheceu. O Deus que eu conheci, irmão, esse é poderoso. Amém. Então, os nossos planos não são os planos de Deus. Os nossos sonhos não são os mesmos sonhos de Deus. Porque às vezes nós sonhamos diferentes dos de Deus. Às vezes nós planejamos muitas coisas diferentes dos planos de Deus. Aí é por isso que as coisas acontecem na nossa vida. Então, que Deus abençoe a vida das irmãs, a vida dos irmãos. Amém. Que Deus coloque essa palavra no meu coração para se arrepender daquilo que eu faço, que às vezes não agrada a Deus, que eu possa melhorar. Amém. Para que o poder de Deus possa se manifestar na minha vida, Amém. na vida das irmãs, também na vida dos irmãos. E que os irmãos peguem esta palavra, né, não como afronta, mas como um aprendizado para as nossas vidas. Amém. Nós sabemos que, né, onde o irmão Tiago falou de uma palavra lá em Timóteo, a respeito, né, da igreja, Sim. né, e fala Proceder. como proceder na casa de Deus, que a igreja ela é coluna Baluarte da verdade. e baluarte da verdade. Então, se você andar na verdade, Você vai ser bem sucedido. Se você andar na verdade, você vai ser bem sucedida. Sim. Por quê? Porque o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele vai operar na sua vida. Aonde você for, ele vai com você. No seu trabalho, né, na sua casa, nas suas trajetórias, aonde você for. Se você for determinado a andar com esse Deus, expressar esse Deus, você pode ter certeza que você vai atravessar. E essa luz vai te acompanhar. Essa luz está dentro de você. O Espírito Santo está em você. E agora você precisa Amém. deixar Ele te usar. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Amém.